Regra de vida. Padre Clarencio Gusson. Primeira reflexão. No início de sua missão, Jesus declara solenemente: Eu vim fazer a vontade de meu Pai. E a vontade de meu Pai é esta, a vossa santificação. Mais tarde ele acrescenta: Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus sabia, e todos nós sabemos, que nunca chegaremos lá, pois a perfeição de Deus é infinita. Fica clara, porém, a intenção de Jesus. Em matéria de santificação e perfeição, temos que caminhar, progredir sempre. Temos que penetrar sempre mais na intimidade de Deus. Temos que comungar sempre mais profundamente da sua vida, do seu amor, do seu mistério. A Santa Igreja repete a mesma doutrina quando nos lembra a obrigação e a necessidade de aperfeiçoarmos continuamente a vida cristã pela participação nos mistérios e nos dons com que Cristo a enriqueceu. Os dons pelos quais chega a cada um de nós o sangue de Jesus, a plenitude da sua salvação e da nossa santificação. A bimilenar experiência da Igreja em vida cristã permitiu-lhe sempre identificar algumas colunas de sustentação sobre as quais os fiéis devem construir a vida cristã, a partir das quais eles podem alçar o voo para a santificação. Tais são, por exemplo, o contato diuturno e vital com a palavra do Senhor, a meditação como caminho de união íntima com Deus, a oração tanto em sua forma geral como a oração característica de cada estado de vida, como a oração conjugal, a oração sacerdotal, a oração do consagrado e do leigo, uma disciplina de ascese, uma regra de vida. O diálogo como via de comunhão entre as pessoas, segundo o estado de vida de cada um. E, sobretudo, a participação digna e consciente na Eucaristia, sacrifício da nova e eterna aliança e comunhão do corpo e do sangue do Senhor, fonte de todo amor, de toda a vida cristã, de toda santificação. Basicamente, essa foi a experiência já da primeira comunidade, aquela de Jerusalém, recém-nascida do Pentecostes. Eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à palavra de Deus, às reuniões em comum, à fração do pão, à Eucaristia e à oração. Alguns movimentos eclesiais de espiritualidade, conjugal, apostólica, familiar, etc., fazem dessas bases seu programa de formação, de crescimento, de santificação. O movimento das equipes de Nossa Senhora as propõe como pontos concretos de esforço. Solicita dos casais uma atenção mais consciente, um empenho mais sério e generoso nessas práticas fundamentais, sem as quais é impossível pensar numa espiritualidade conjugal ou mesmo numa vida cristã. É claro que o movimento das equipes de Nossa Senhora não inventou os pontos concretos, mas é muito bom que ele os proponha aos casais e, até certo ponto, os urja e exija. Com efeito, é bom e necessário que os casais mantenham a clara consciência de que seu amor é belo, verdadeiro e santo porque Cristo o salvou. E salvação é, além do mais, história da caminhada e dos meios com que Ele nos reconcilia, eleva e santifica.
Gostaria de lembrar que quando colocamos a participação na Eucaristia como a principal fonte de vida cristã, fica implícita a participação no sacramento da reconciliação, que, a meu ver, deveria ser acrescentado explicitamente aos pontos concretos de esforço. E creio encontrar aqui o contexto oportuno para lhes manifestar uma crescente preocupação. Estarei errando ou exagerando se disser que de alguns anos para cá o sacramento da reconciliação vem sendo gradativamente esquecido? Há quanto tempo, em média, os casais de sua equipe não recorrem a ele? É no mínimo estranho que o sacramento da reconciliação com Deus e com os irmãos, o sacramento do perdão oferecido, o sacramento da paz, da harmonia e do equilíbrio interior vá caindo em desuso. Entretanto, quem de nós, mesmo renunciando sinceramente e honestamente a julgar o próximo e a penetrar-lhe na consciência, não se sente frequentemente perplexo com algumas presenças nas filas de comunhão? Não quero dizer que devamos nos confessar cada vez que vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, ou que alguém se confessa para comungar. Mas estou lembrando com lealdade que a Eucaristia é sacramento de reconciliados. E por isso, quando desventuradamente ocorreu entre nós e o Senhor uma ruptura mais profunda de maneira a se estancar em nós a circulação da vida da graça, os senhores sabem do que estamos falando? É preciso que nos abramos ao dom do perdão que o Cristo nos oferece gratuita e insistentemente no sacramento da reconciliação, antes de nos aproximarmos do sacramento da vida e do amor, para não sermos réus do corpo e do sangue do Senhor. Os santos padres diziam com simplicidade coisas muito concretas. A cada filho de Deus, nós só podemos dizer uma vez na vida: batiza-te, crisma-te, ordena-te. Excepcionalmente, mais uma ou duas vezes, casa-te. Eventualmente, diremos algumas vezes ao enfermo: unge-te. Mas repetiremos durante toda a vida: confessa-te, comunga. É um esforço que empenha toda a nossa conversão terrena. Estes dois sacramentos são o nosso viático, nos restauram a vida e nos alimentam pelo caminho. E com isto acabo de tomar consciência de que, nas nossas conversas, já refletimos mais ou menos longamente sobre dois pontos concretos de esforço: o diálogo conjugal, dever de sentar-se, e a oração conjugal. Por que não prosseguir neste caminho? Proponho que nas próximas conversas reflitamos sobre um outro ponto concreto de esforço: a regra de vida, a ascesis exéritus, a ascese seletiva dos antigos mestres de vida cristã. Com a graça do Senhor.